O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a nossa igreja, na sua liturgia, faz memória de todos os falecidos, de todos os mortos. E nós fazemos esta celebração, rezamos pelos mortos, porque nós cultuamos a morte? Não. Nós rezamos pelos mortos na esperança da feliz ressurreição. Nós rezamos pelos mortos porque a nossa fé cristã está centrada nesse mistério, a morte e a ressurreição do Senhor. O Deus que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará também. Por isso que nós rezamos pelos mortos. E porque também, pela fé, nós como cristãos, acreditamos que a morte não é o fim. A morte, o sofrimento, a dor, o pecado, a violência, não tem a última palavra. A última palavra é sempre de Deus, que é uma palavra de vida plena, de ressurreição, de redenção, de libertação, de salvação. A morte não é o fim. Jesus, com seu mistério pascal, sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, abriu para nós as portas da eternidade, derrotou a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Portanto, o mistério pascal é a sentença de condenação da morte. Por isso hoje nós ali veneramos o círio pascal aceso, pensando nisso, refletindo isso como esse sinal. Que Jesus, pelo seu mistério pascal, nos redimiu e nos salvou. E na morte, então, nós nos associamos
ao seu mistério pascal, a sua ressurreição. No entanto, é necessária a fé no Senhor Jesus para receber a vida eterna e a ressurreição. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então a vida eterna, o céu, não é só para depois da morte, para o além. O céu começa aqui. A vida eterna começa aqui. Crendo em Jesus Cristo, aderindo a Ele, o seguindo, acolhendo a sua palavra na vida, no coração, nós já estamos sentindo o gostinho do céu. Aquilo que um dia será uma realidade plena e total. Quando nós praticamos o bem, não permitimos que o mal vença o bem, já estamos sentindo o gostinho do céu. Quando nós participamos ativamente, vivamente da vida da igreja, da nossa comunidade de fé, participamos da missa dominical, nós já estamos sentindo o gostinho do céu. Aquilo que um dia nós vamos experimentar, vamos viver de maneira plena, se todo cristão católico tivesse a consciência da Eucaristia dominical ou semanal, não perderia. Veja, nos primeiros séculos, em que era proibido o culto cristão, muitos cristãos diziam, sem a Eucaristia nós não podemos ficar. Muitos até morriam, para poder dizer, nós não abrimos mão da Eucaristia, nós vamos celebrar sim, mesmo que seja proibido, nós vamos celebrar, nós vamos participar da Eucaristia, porque sem ela não podemos ficar. A Eucaristia é o céu aqui na terra. Então, ter essa consciência, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus, quando nós comungamos da sua palavra, quando nós comungamos da vida da comunidade, nós já estamos sentindo o gostinho do céu. Hoje é um dia muito propício para a gente pensar na nossa vida, pensar no fim. Sim, pensar no fim, não com medo, não com tristeza, mas com esperança. A vida é a primeira vocação que Deus nos deu. E Deus nos deu a vida como dom, como vocação. E portanto eu não posso viver fechado no meu egoísmo, no endeusamento do eu, porque aonde tem muito eu, não tem Deus. E eu não posso viver também no individualismo, é eu e Deus, Deus e eu, é o salve-se quem puder, é o cada um para si, Deus para todos, não. Vimos na segunda leitura, ninguém de nós vive para si mesmo. Vivos ou mortos, nós pertencemos a Deus, somos de Deus. Portanto, não podemos viver no individualismo. Eu sempre gosto daquela expressão, daquela frase de São João Bosco. Deus nos colocou no mundo para os outros. Quando nós compreendemos isso e vivemos isso nessa dimensão oblativa de doação, aí está o sentido da vida. Aí nós podemos dizer, vale a pena viver. Quando nós vivemos para o outro, para os outros, ajudando os outros, se colocando a serviço, ajudando a comunidade a crescer na missão, na fé, no anúncio do Evangelho. Quando nós estendemos a mão para aquele que precisa, para aquele que necessita, quando nós somos o bom samaritano, aí nós podemos dizer com certeza, vale a pena viver. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava socorrendo um lascado da vida, um pobre, todo arrebentado, todo ferido, todo machucado. Alguém passou perto dela e disse, eu não faria isso por dinheiro nenhum.
E ela disse, nem eu. Olha o sentido da vida. Como que a irmã Dulce encontrou o sentido da sua vida? Se doando aos pobres, aos sofredores, aos doentes, aos necessitados. Tantas pessoas, né? Veja o padre Júlio Lancelotti, que trabalho bonito, que testemunho bonito que ele dá da fé, do Evangelho. Mesmo enfrentando incompreensões, calúnias e perseguições, ele está ali. Porque ele entendeu que isso é o sentido da vida, é isso que torna a vida mais bonita, é isso que nos eterniza, é cuidando dos outros, é salvando vidas, é promovendo a dignidade humana das pessoas. Então é isso. Que tristeza será no final da nossa vida, lá no momento derradeiro que nós vamos prestar contas a Deus, como diz São Paulo, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, do bem que fez, do bem que deixou de fazer. A gente lá no juízo final, Deus perguntar para nós, e aí? Como é que você viveu sua vida? Você viveu sua vida como dom, como vocação? Você ajudou os outros? Você amou? Você foi irmão dos outros? Você foi samaritano? Você cuidou daqueles que mais precisam? Não, mas eu ia à missa todo domingo. Eu tinha devoção à Nossa Senhora, eu tinha devoção aos santos, eu ajudava lá na igreja, dava curso, fazia isso, aquilo, outro. Ótimo, tudo isso você poderia ter feito. Mas você deveria ter cuidado daqueles que precisam, você deveria ter sido samaritano. Como diz São João da Cruz, né? Grande místico da igreja. No entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. É isso que Deus vai querer saber. Você amou de verdade? Um amor concreto, um amor obrativo? Então temos que pensar nisso. Então pensar no fim da vida é fazer toda esta reflexão. Também nesse dia, nós somos chamados a dizer sim à vida. Deus quis que a vida, que é tão bela, Ele que é o autor de toda a vida, e quis que essa vida se eternizasse. Ele não quis que essa vida terminasse com a morte. Ele quis que essa vida continuasse. Ele elevou a vida na sua mais alta dignidade, pela morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Então ele elevou a vida na sua mais alta dignidade. Portanto, é preciso neutralizar a cultura da morte com a cultura cristã da solidariedade, valorizando a vida como dom e tarefa a ser cuidada em todas as suas etapas. Nós não podemos nos acostumar com a morte, com tantos sinais de morte na nossa sociedade. E aí a gente precisa pensar também uma coisa, né, gente? Nós somos cristãos, seguimos Jesus Cristo, professamos a nossa fé em Deus. Então, eu não posso comemorar a morte de ninguém. Eu não posso me alegrar, sentir prazer com a morte de ninguém. De ninguém. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta, que ele se arrependa, que ele tenha vida. E olha, a gente fica até assim assustado, perplexo, mas um país que tem mais de 90% que diz que acredita em Deus, nas redes sociais comemorando morte. Aquilo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mais de 100 mortos, 120, 130. Não são apenas números. Toda a vida importa. E aí eu comemorar. Nosso saudoso Papa Francisco dizia: quando eu comemoro a morte de alguém, eu sou o primeiro a morrer. Sou o primeiro a morrer. É questão de ser contra aquelas operações, aquelas coisas todas. Pode ter confronto e ali, enfim. Mas nós temos que pensar algumas coisas, gente. Temos que refletir. Nós como cidadãos e como cristãos. Espera, eu estava vendo agora de manhã.
muitas armas daqueles traficantes vieram dos Estados Unidos, da Alemanha, de Israel e da Itália. Quem as trouxe para cá? Como que eles conseguiram? No Brasil foi facilitado, todo mundo pode ter posse, porte de arma, facilitou. A gente indaga sobre isso. Por que que essas facções criminosas foram criadas? Começaram lá nos anos 70, nos anos 90. Por que que elas criaram toda essa estrutura? Quem permitiu isso? A gente indaga sobre isso. Então, gente, são as coisas que a gente precisa refletir como cidadãos, como cristãos. Toda violência tem causa. Não é? Olha, o Estado tem a missão de cuidar das comunidades, do povo. Está na Constituição aqueles direitos lá que nós temos. Né? O Estado está ausente, não se faz presente nas realidades, nas periferias. Cultura, lazer, educação, projeto de inclusão social, emprego, enfim. Que perspectiva que a nossa juventude tem? E depois, gente, uma boa parte dos nossos políticos e da polícia dá suporte e dá apoio para os traficantes. Então, gente, não vamos ser hipócritas, não. Nós temos que pensar com o coração. E mais, como que aquele que eu sigo, que é Jesus Cristo, qual seria a posição dele diante disso? Que reflexão que ele faria? Qual seria a atitude dele? Eu já me indaguei sobre isso. É triste, é claro, morrer policial, deixando esposa, filhos, como aquela jovem de 28 anos, que morreu vítima de bala perdida. A gente se colocar realmente no lugar daquela família, aquela jovem que tinha sonhos, que tinha ideais, é claro que isso nos dói. Por isso nós temos que enfrentar as causas, né, dessa violência e cobrar isso do poder público, o enfrentamento de tudo isso. A violência se enfrenta também com planejamento, com inteligência, com justiça social, com educação, enfim. Essas coisas a gente precisa ali refletir, porque nós seguimos o Deus da vida. Eu me lembro que há uns 10, 15 anos atrás, se não me engano, minha memória, eu vi a entrevista de um traficante. E olha o que ele disse. Os políticos são eleitos com o nosso dinheiro. Ele ainda falou assim, olha, eu dei não sei quantos mil para um fulano de tal ser eleito governador. Vocês veem como é, gente? Então nós temos que cobrar do poder público. É o fim da corrupção, da impunidade. É o enfrentamento de todas essas causas. Tudo isso que gera violência. É isso, nós somos cidadãos. E todo bom cidadão é também um bom cristão. Então temos que pensar em tudo isso. Dizer sim à vida. Valorizar a vida, amar a vida. Santa Teresinha, também uma grande mística da igreja, que se santificou pela simplicidade, pela humildade, pela abertura do coração a Deus. Ela dizia, eu não morro, mas entro no oceano da misericórdia de Deus. Deus não é o Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Renovemos nossa fé nesse grande mistério, mistério da ressurreição. Deus nos quer com Ele, como diz Jesus, eu quero que estejam comigo onde eu estiver. Jesus está junto do Pai, e é lá que Ele nos quer todos um dia